Olá, muito boa noite para você, telespectador. Hoje o Roda de Entrevista vai conversar com a professora mestra Adélia Freitas da Silva. Ela é uma pesquisadora da língua portuguesa. Em uma de suas pesquisas, ficou conhecendo as histórias de Chica Machado, personagem título de seu livro, Chica Machado, um mito goiano. Oralidade, mitos, preconceitos linguísticos, diferenças e sotaques na língua. Estes são alguns dos assuntos que vamos abordar no programa de hoje com ela. Boa noite, professora, um prazer tê-la com a gente aqui. Boa noite, Enzo. Prazer, satisfação. Professora que é colega nossa na PUC, né? E temos também como convidadas as jornalistas Marley Costa Leite, ela que é assessora de comunicação da Unianhanguera, jornalista, escritora também. Marley, boa noite mais uma vez, um prazer ter você com a gente aqui. Boa noite, Enzo, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E a Janaína Gomes, jornalista, assessora de imprensa, também sempre está com a gente aqui colaborando. Muito obrigado, Janaína. Boa noite. Boa noite, Enzo. Boa noite a todo mundo que está em casa. Professora, na última capa, que é o melhor no verso do seu livro, mulher negra, obesa, escrava e vitoriosa. Chica Machado saiu da condição de negra cativa para a posição de senhora, esposa e mãe, respeitada socialmente e amada por seus escravos. Como é que a senhora chegou em Chica Machado? Começa contando um pouquinho do livro. Enzo, eu fui para essa região de Cocal, no interior de Niquelândia, a 27 quilômetros de Niquelândia, fazer uma pesquisa científica sobre o fenômeno da linguagem, da variação linguística desse povo, por ser uma comunidade linguística assim, em relativo estado de conservação e trazia da língua portuguesa, ainda pelo fato de não ter contato com televisão, internet. Em que ano isso que esse pessoal Isso não tinha? foi no ano de 2000, eu comecei a pesquisa de campo. Eu permaneci nessa pesquisa até 2003 e quando eu terminei em 2003 é que começaram a chegar as redes de luz elétrica e duas fazendas apenas até enquanto eu estive lá já contava com televisão. Mas era uma comunidade que tinha pouco contato com o meio urbano. A escola era uma escola multisseriado, né? Uma salinha apenas, com aulas que se considerava do pré, a linguagem mais antiga, né? Do pré à quarta série primária, uma professora só, e as fazendas tinham a sua escola, multisseriado. Então, a linguagem era mais conservada também, porque cada fazenda tinha a sua variação linguística mais ou menos peculiar, né? E aí foi isso que me chamou a atenção, pelo fato de eu, como professora de língua portuguesa na rede pública, também em periferias, ver que muitos alunos desistiam dos estudos por dificuldade de alcançar a norma padrão da língua, na fala, sofria preconceitos também. E eu quis ver como é que isso funcionava. Eu achei que essa região representava bem muitas outras do estado de Goiás que vivia em situação semelhante na época. Em tempo bem contemporâneo, né? Marley parece que aqui. Professora, o seu livro é Chica Machado, um mito goiano. Hoje a gente fala muito em mito, tudo é mito. Qual que é o conceito de mito que a senhora utiliza dentro do livro? Então, a Chica, ela tem uma duração, uma permanência numa mesma bacia semântica por quase 300 anos. Isso é característica de mito, que quando uma narrativa permanece só na oralidade por mais de 4 gerações de 30 anos, e com um poder de reger comportamentos,
Quer dizer, vai passando de geração para geração, por pelo menos sem 120 nunca ter sido registrado. anos, sem registro no papel. E que tem uma representação também, né? Na semiótica a gente percebe muito essa questão do signo, da representação. Quando eu perguntava, eu gravava para estudar a linguagem, a variação linguística. Depois eu transcrevia. Então, uma das coisas das perguntas era, fala alguma coisa sobre você ou sobre a sua região. Eles falavam sobre a Chica Machado, em faixa etárias diferentes. Eu trabalhei com 47 famílias, que foi um mapa do que era cocal, a mina, né, o que era considerado mina na época. Esse mapa foi feito por cocalenses de 87 anos, 86 anos. Eles montaram para mim, porque não existe no mapa, em Niquelândia, no município de Niquelândia, o mapa de Cocal como uma cidade. Foi uma cidade próspera, rica, é um passado glorioso, mas no período aurífero. Então tinha seus engenhos, tinha as suas casas de comércio, era, para fazer uma analogia, mais ou menos assim, uma serra pelada. Surgiu de repente, uma cidade se fez assim, muito de repente. E professor, então, pode-se dizer que foi conhecer, descobrir essa personagem da história goiana, a Chica Machado, né? Foi um acidente de percurso, digamos assim. Foi. Né? E eu vejo assim, a gente percebe que existe um desconhecimento muito grande da história goiana. Exatamente. Não só dela, mas de outras pessoas que compuseram a nossa história, mas que a gente não tem acesso. A gente fica nos mártires, nos representantes, às vezes, do Estado, mas não consegue ter acesso a essa cultura oral, essa história real do nosso povo. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso e dos desafios que a senhora teve na pesquisa, né? Porque, com certeza, não deve ter sido fácil também encontrar esse acervo, né? Verdade. E, inclusive, chegar e ser aceita para pesquisar essas regiões que que tiveram passados assim, de conflito, como eles tiveram na história deles, eles são muito precavidos. Então, eu cheguei a começar a pesquisa por um caminho de balsa e tive umas informações falseadas e resistência também por pensarem que eu era enviada do governo, enviada da prefeitura, que ia tomar terra. Isso na história recente, né? Recente. Ano 2000, né? Então, eu tive que ser apresentada por alguém. Eu tive uma família que me acolheu, me hospedou e me levou nessas pessoas mais conservadoras e fez São os caminhos tortuosos de todo pesquisador, né? Pesquisar não é fácil. E, às vezes, eu precisei, sob orientação da minha orientadora, fica redundante, mas assim, ela me disse, procura se hospedar com eles, para verificar, porque quando você trabalha com oralidade, e nessa perspectiva que eu trabalhei, da sociolinguística, né? Tudo é informação, tudo é linguagem, né? A gastronomia, a vestimenta, a posição da casa, o que está à frente, o que está atrás, a decoração, o material que é feito na casa, o meio de planta, o material, tudo, os paióis, né? Os chiqueiros, se tem riacho, lugar que lava a louça, como se faz, né? O sabão que usa, tudo era muito, assim, importante na minha pesquisa. Professora, voltando ainda na pergunta que a Marley levantou sobre o mito. Até me lembrei uma frase que eu gosto muito do Fernando Pessoa: o mito é o tudo que é nada, ou seja, desmistificando o mito. Até que ponto a oralidade ela é fidedigna? É aquela história do telefoninho sem fio. Eu falo para você, você fala para ela, fala para ela. Não se perde muito da autenticidade com a oralidade? Pois é, essa é uma das forças do mito. Nós temos várias classificações de mitos,
nós temos vários conceitos de mitos e várias linhas de estudo que estudam mitos. Se você pegar mito sob o ponto de vista da psicologia, se você pegar o mito sobre o mito de nascimento, né, de origem, nós temos os mitos gregos, que são mitos de origem, que eram semideuses, que eram alados, né, uma parte humana, uma parte... Mas temos os mitos que são narrativas que permanecem com a força de permanência e de dizer sobre algo que... Uma questão identitária mesmo, né? Gera comportamentos. Seria arquétipos também junguianos. Aí já entra no Jung na psicologia. Arquétipos junguianos. Porque faz parte dessa cultura, da essência desse povo. Esse mito é um patrimônio imaterial. Então, uma das características, Enzo, é o fato de ser a mesma história, curta, geralmente não é uma história longa, com pouca variação. Perfeito. Com pouca variação. Então, normalmente, eles contavam assim diziam os troncos mais velhos. Minha mãe contava que o avô dela contava, aí você vai verificar, é o mesmo mito. Depois que eu terminei a minha dissertação, que eu defendi, eu fui verificar o corpus e eu vi que tinha muito mais presença dessa negra, do que, por exemplo, Enterro de Ouro, que é o que eu esperava, Região de Ouro, garimpo. História de Assombração, eu esperava muito mais. E tinha bastante, mas nenhuma dessas histórias suplantaram o mito mais do que Chica. a Chica. A Chica era muito, muito presente em gerações diferentes, em gêneros diferentes, independente de ser homem ou mulher. E era um dizer que representava eles. Isso Perfeito. é uma característica. Quando eu dizia, fala alguma coisa sobre você, eles diziam, falava da Chica Machado. Fala alguma coisa da sua região, eles contavam sobre a Chica Machado. É mais ou menos como dizer, eu sou esse aqui agora, mas eu descendo, eu venho desse passado glorioso, dessa como mulher Coralina forte, em Goiás, né? Que é o mito do eterno retorno de Eliade, né? Ok, vamos então para o primeiro intervalo. A gente vai continuar falando sobre a Chica Machado no próximo bloco. Voltamos em instantes, então. Roda de entrevista de hoje recebe a professora Adélia Freitas. Estamos falando sobre o livro dela, Chica Machado, um mito goiano. Mas ela é uma profunda pesquisadora em linguística, em língua portuguesa, mais propriamente em língua brasileira, né? Ela que tem graduação em letras pela Univangélica, especialista em planejamento educacional, especialista em docência universitária e mestrado em letras linguísticas, que foi onde surgiu o livro dela. Marley, você estava com uma pergunta pronta. Eu estou muito curiosa a respeito da Chica Machado, sabe? Como é que foi essa história dela? Como é que ela saiu da condição de escrava para dona de escravos? Marley, a história, o mito em si, só mostra o resultado, né? A história, como eu disse, é sempre a mesma. Ela era dona de muitos escravos, eles falavam assim, ela é dona disso aqui tudo, apontando para as montanhas, para a região lá. E ela mandava em todo mundo. Não se fazia, por exemplo, um casamento sem consultar a Chica Machado. Não se vendia ou comprava uma terra sem tomar opinião com Chica Machado. Não se celebrava uma missa sem a presença de Chica Machado. Eles semeavam ouro em pó para ela entrar na igreja. Eles eram devotados a Chica Machado. Então, a história, que é essa parte que eu considero mito, que é o mesmo e que permanece aí por quase 300 anos, essa narrativazinha, não conta o que foi feito, como ela
conseguiu chegar até esse status? E até que como ponto, ela professora, até que ponto a ficção nessa história? Então, eu precisei pegar o mito em si e com muito respeito na conservação do que foi passado, para não mexer nessa história que foi conservada até então. E criei, com base nessa pesquisa, em tudo que eu ouvi, em tudo que eu vi lá, estudos também, né, da história de Goiás e etc., eu criei e preenchi as lacunas. A conservação deles, os hábitos e os costumes, eu tentei explorar e registrar o máximo, aproveitar o máximo a pesquisa que foi feita, a observação lá em loco. E eu criei e preenchi as lacunas. Essa, de onde ela tirou esse poder financeiro, foi criação. No livro, eu digo que ela teve contato com uma negra, porque ela é estuprada e tal, depois... Mas é aí que eu queria entrar nisso. Ela passou maus bocados até, porque maus uma bocados. negra, escrava, deve ter sofrido violência sexual. Muitas violências, né? Isso não é da oralidade. Como eu disse, o mito é fechadinho, é pequeno, é uma narrativa, por isso que eu chamo de narrativa mitológica. Então, como eu ouvi muitas histórias lá, eu tentei aproveitar os comportamentos, né, e criei. Então, essa criação dos estupros é ficção. Agora, pois é, tirou ficção. A palavra que eu ia falar agora, a questão quando a realidade se une à ficção. Porque, por exemplo, nós temos na capa uma imagem, né, ela até recebendo ouro aqui, de onde que é do Lésio, viu? Então vamos creditar ao Lésio, parabéns pelo trabalho. De onde surgiu, porque eu creio que não tem nenhum papel, um documento. Não. Como surgiu essa idealização? Aí é o mito. As narrativas que eu ouvi, que eu tenho gravadas e transcritas, né, estão comigo, mostram essa parte dela entrando na igreja e sendo os escravos jogando. Às vezes eles falam que são os escravos, outros falam que eram as pessoas da cidade que jogavam ouro em pó para ela passar. Mais tarde, pesquisando, um pouco mais verticalizando a pesquisa, eu fiquei sabendo que eles jogavam ouro em pó para recolher o ouro, para atrair a sorte dela, porque ela tinha muito ouro. Agora, os dois filhos eram padres em regiões economicamente fartas na época, né? E ela tinha, os filhos foram levados pelo marido para Jaraguá, desde pequeno, de 7 anos, para estudarem, e ela ficou em Cocal. Quer dizer, ali em Cocal, provavelmente, o marido, os filhos, ela tomava conta de terras e dinheiro. O marido era branco, português, que foi o que comprou, ela era comerciante, o marido. Quer dizer, escolarizado, branco, e ele não ficou na oralidade como ela ficou. Os filhos, que eram padres naquela época, e Deus tinha pouca diferença, né? E principalmente, em toda forma de poder era acreditada a igreja na época, né? E ela que ficou na história, não os filhos. Os filhos eu soube mais pela história oficial, a história oficial, não pela pela história oral. Pela história oral. A história oral é Chica Machado entrando na igreja com ouro, porque essa é a parte quase que de devoção a essa mulher forte que era muito amada, muito querida e cuidava de todos. Dizem que ela era consultada porque ela cuidava de todos. É bom a senhora falar, professora, que na história oficial reconhece seus filhos homens.
Né? E a gente vê, não só na história goiana, mas na história brasileira e na história mundial até, podemos dizer, poucos mitos femininos, pouco reconhecimento dessas personagens, dessas mulheres que fizeram suas histórias, conseguiram construir uma identidade, um caminho próprio, mas são invisibilizadas. E como historiadora, né, e pesquisadora, como que você lida com isso? Como a senhora avalia isso? Essa também é uma das características que encaixa no mito, que tem essa força de permanência e de dizer, continua dizendo, né? Porque ela foi revelada pela oralidade. Nós temos aí uma história de Goiás que foi conservada pela oralidade e que teve essa força de dizer, de permanência, que é praticamente uma transgressão. A história oficial mostra a Chica como Francisca Machado como escrava do português, porque apesar de eu dizer aí no verso do livro que ela teve o acesso de esposa, dona de casa, mãe e tal, mas oficialmente lá ele era solteiro e ela era escrava dele, porque eles pertenciam àquelas ordens católicas que tinha que ter o celibato. Então, normalmente, os homens eram celibatários, a história fala sobre isso. Oficialmente. Oficialmente celibatários, apesar de terem muitos filhos, inclusive padres, né, mas celibatários. Então, ela é vista na história oficial como mãe do padre Silvestre, que é sobre quem eu estou escrevendo agora, pesquisando e escrevendo, que foi pároco de Córrego de Jaraguá, né, na época, que era um lugar de pouso de transporte de mulas, né? De tropeiros, né? Tropeiros, né? Professora, a senhora falou do mito como arquétipo. Então, a gente entende que é uma coisa que acaba permeando além daquele grupo, certo? Como é que o arquétipo de Chica Machado sobrevive hoje nas mulheres? Não apenas lá. Nas mulheres, eu acho que todas nós temos um pouco de Chica Machado. Esse livro, eu ouço muito, esse livro me passou muita força. Eu amei ler esse livro porque há uma identificação. A história de luta da mulher está muito registrada na personagem Chica Machado. Imagina uma mulher negra, nessa época da história, em que a mulher valia menos que nada, ela tinha amigos fazendeiros na Bahia, para que ela emprestava escravos em época de colheita, e obesa, negra, escrava, e conseguiu acesso sociopolítico e econômico. Então, é a força da mulher, é a força dessa raça negra que faz com que essa narrativa, esse livro seja tão interessante. Porque essa questão do arquétipo vem ao encontro dessa nossa necessidade, da guerreira que somos. Bom, vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta nessa conversa muito interessante com a professora e pesquisadora Adélia Freitas sobre o livro, sobre português, sobre linguística e muito mais. Voltamos em instantes. O Roda de Entrevista desta noite tem como convidada especial a professora e pesquisadora Adélia Freitas, falando sobre linguística, sobre o nosso idioma, e em especial sobre o livro dela, Chica Machado, um mito goiano. Professora, estava dando uma olhadinha aqui no intervalo, né, temos aquelas expressões típicas, um glossário. Aí, por exemplo, eu vou pegar aqui, papo, aumento de tireoide se desenvolvido de forma exagerada, pode provocar ruídos audíveis durante a respiração e a fala. E outra aqui, ralhar, repreender severamente com tom de voz elevado a admoestar. Quero entrar do livro para a riqueza
e para as mutações do idioma. Se a gente fala, gente, vamos bater um papo é conversar. E aqui o papo vem até da origem até clínica, né? E outro, ralhar, não sei, posso estar enganado, se a juventude entende o que é ralhar. Vou ralhar com você, menino, vou danar, e etc. Fala um pouco dessa questão das mutações do idioma a partir do seu livro. Sim, eu achei necessário fazer esse glossário. Eu até construí um dicionáriozinho com as palavras da época, talvez eu lance logo em seguida. Eu achei necessário porque realmente são variedades que hoje o jovem pode ter dificuldade. Me permita interromper. Janaína, que é a mais jovem da mesa. Mimos pessoais, o que é isso para você? Produtos de beleza, higiene pessoal. Quase acertou. Janaína, exatamente. Então, eu desculpe interromper, mas eu acho que ficava. Vamos lá. Então, tem personagem no livro que tem esse boço bem desenvolvido, né? O Papo, que era, inclusive, duas moças que pretendiam se casar com o português antes de o português comprar a xícara. E o português ficou arredio por causa do volume do papo. Isso era comum aqui nessa região na época, por falta do iodo, né, no sal. E depois isso foi resolvido. Lá, eu encontrei conservações muito interessantes. Por exemplo, eu tive um informante que me mostrava, eu fui visitar um cemitério antigo, que estava todo assim... removido, os túmulos removidos, procura de ouro, né? Ele me falou, eu quero te levar na tia França, que era a dona Francilina, uma informante também octogenária, mas ela está muito decreta. Aí, chegando na casa dele, a filha perguntou, pai, como está a tia França? Muito decreta. Aí ele mostrou depois o cemitério e falou, essa terra aqui toda era do santo. Mas depois veio o decreto e aí os campeão, cada um ficou com a terra que morava. Decreto para uma pessoa... Aí eu fui para o dicionário etimológico, então era uma pessoa enfraquecida, uma pessoa doente, era uma pessoa decreta. Tem a ver com decrépito? E depois decrépito e depois decreto. Exatamente, o decrépito... Passou por decrépito e depois decreto. E agora o decreto tem um significado totalmente diferente. Então, eu vi necessidade de fazer esse glossário porque a linguagem é muito rica. Podemos brincar a língua com o decreto está decrépito. Então, essa é uma das características da conservação da linguagem desse povo que ainda não tinha muito contato com o meio externo. Aproveitando essa deixa, a gente vê que alguns críticos, né, da tecnologia avaliam que a gente está perdendo, né, nessa nossa variedade linguística em função de uma padronização, tanto dos próprios livros, né, que seriam as primeiras tecnologias, até mesmo pela internet, ou mesmo criando dialetos, né, como os emojis hoje, que são as carinhas que existem nas redes sociais. Sim. E a senhora acredita realmente que a gente está perdendo essa variedade linguística? Olha, a língua, a gente não dá para imaginar a língua como uma coisa fixa, né? É diferente. A escrita, ela é mais rígida, ela é fixa, ela obedece mais à norma padrão da língua, mas a fala, ambas variam, mas a fala é mais dinâmica. Eu diria que é um movimento de rotação e translação ao mesmo tempo. Tanto ela faz um movimento em torno de uma situação, como dentro de si mesma, né? Então, essas variações, elas existem, vão continuar existindo, sempre existiram, é assim em todas as línguas, em todos os idiomas. Mas a sua pergunta é ótima, porque Goiás tem menos idade, digamos assim, que o Brasil. Demorou a ser povoado. Então, a nossa conservação linguística aqui já é herdada de filhos de bandeirantes, que já teve uma transformação. É uma linguagem diferente, diferente assim,
é a língua portuguesa brasileira, mas com características próprias. E em tempos de globalização, se não houver registro dessas variações e esses informantes mais velhos, como no caso os octogenários, que foram tão importantes para mim, eu gostaria até de agradecer as famílias que me hospedaram, o seu Luiz Pereira, o seu Tarcílio, a dona Francilina, que me trouxeram esses valores. Em tempos de globalização, isso, se não for registrado, é um prejuízo considerável e, voltando mais uma vez a Jung, isso vai fazer falta para a nossa saúde emocional, porque linguagem é a maior forma de expressão de um indivíduo, tem a ver com a nossa composição, eu diria até que com o nosso jeito de... né? A cidadania é o nosso jeito de se posicionar no mundo. Quando nós não estamos bem com a nossa variação linguística, a variação que portamos, nós tendemos a ficar mais no fim da fila, a ter mais medo de falar, de escrever, a ter um comportamento assim ainda muito de colonizado, de supervalorizar o de fora, de não valorizar o que somos, de ter vergonha das nossas raízes, que são rurais, sim, que são sertanejas, sim, que são roceiras, sim. Então, eu acho que eu sou roceira, porque nasci em família rural, mas sou também por opção, porque eu optei por trabalhar com variação rural, que é muito rico, o complexo. Professora, a senhora está falando das variações linguísticas regionais. Eu sou cuiabana, certo? E eu noto que em vários lugares já existe essa preocupação de preservação dessa linguagem inicial. Sim. Aqui em Goiás, por exemplo, eu tive dificuldade quando cheguei de entender, às vezes, aulas de professor, porque eles cortam a última sílaba, né? Cruz, creve, Virgem Maria, Cocoró. Você é educada falando cotipó, pete. Nós somos cotipó, pete, hoje. Já pensou fazer uma coisa dessa para a menina ficar cotitiana aí perto de mim? Quer dizer, isso é um erro? Ou isso é uma cultura imaterial? Olha, os professores deveriam, pelo menos é o que se espera que façam, né? Considerar as várias formas de expressão do indivíduo além da norma culta. Entende? Não tem necessidade, para aprender a norma culta, de rejeitar as próprias raízes. Uma criança que vai para a escola e que a professora corrige o tempo inteiro, que ele precisa falar a norma culta e fala para ele que é errado, é feio falar diferente, ele já imagina logo o pai e a mãe dele que fala nós vai, nós foi, que não é a forma padrão, mas na cabeça da criança... É o padrão. É o meu pai, é o meu ídolo, é a minha mãe. Imagina um conflito aí. Então, o professor precisa trabalhar a norma padrão, mostrando que a linguagem deve ser adequada à situação real de uso. Então, se eu falo numa situação que exige a variedade padrão formal, eu vou usar a variedade padrão formal e para isso eu preciso estudar e perseguir a norma padrão, a norma culta. Mas se eu estou no contexto familiar, se eu estou namorando, se eu estou com os coleguinhas brincando, imagina os homens no futebol falando a norma culta da língua. Como é que xinga a mãe do juiz na norma culta da língua? É muito chata a pessoa falar aquela coisa assim o tempo todo. Não é que com a devida vênia, senhor árbitro, vossa mãe é uma meretriz. Não é? Então assim, não estou aqui fazendo apologia, né? Discriminando a norma culta da língua, pelo contrário, eu sou professora, e eu sei como é difícil fazer isso acontecer. Então, a norma culta é o nosso idioma nacional. Nós precisamos dominar. O que é preconceito linguístico? Que é tão violento quanto o preconceito de raça e tantas outras formas de preconceito de gênero, por exemplo. O que é o preconceito linguístico? É quando você exclui o outro ou critica
desvaloriza, amordaça o outro, diminui o outro, porque ele não porta a variedade padrão da língua. Agora, se a pessoa é estudada, ela sabe usar a variedade culta da língua e é uma pessoa desleixada, não se importa, é outra coisa. Né? O que nós não podemos é pegar uma pessoa que não teve oportunidade de ir à escola, como eu tive personagem lá nessa região aqui, que era uma senhora de 67 anos, enquanto eu gravava aqui com uma informante, uma adolescente, ela ficava passando isso no ambiente rural. Eu estava embaixo de uma mangueira, gravando com uma menina que era um lugar onde tinha menos criança e menos galinha cantando, porque para gravar tem muito bichinho, né? Então, ela ficava passando para lá e para cá, observando, numa distância suficiente para ela ouvir e entender o que estava acontecendo, mas não se aproximava o suficiente para eu inseri-la na gravação. E depois, como eu já tinha pedido para ela gravar comigo antes, ela não aceitou, eu perguntei por que ela estava se comportando daquela forma, por que ela não aceitava gravar. Ela disse que é porque ela não tinha ido à escola e falava, nós não sabe, nós é errado, nós é errado. Eu falo errado, nós não sabe, nós é errado. Eu fico pensando assim, eu tenho isso gravado e transcrito, inclusive está na minha dissertação. Eu fico pensando assim, eu tenho vontade de sortar, mas aí eu não sorto, né? Porque se eu sorto, aí está errado, quer dizer, eu tenho vontade de falar, mas eu não tenho certeza se está certo, então eu prefiro não falar. Ela falou, porque se eu não falo, ninguém vai saber que eu sou errada. Então, olha, ela tinha um preconceito né? Não se sentia cidadã, né? Não se sentia incluída. Não. Bom, nós vamos para mais um intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o último bloco do Roda de Entrevista desta noite, que conversa com a professora, pesquisadora e linguista Adélia Freitas. Voltamos em instantes. Roda de entrevista desta noite tem como convidada especial a professora Adélia Freitas. Falamos muito sobre o livro dela, né, Chica Machado, Um Mito Goiano, falando sobre literatura e linguística. No intervalo, a Janaína estava fazendo uma colocação para ela e que veio ao encontro, né, professora? De encontro. Ao encontro com um trecho que eu separei de um pequeno poema do Manuel Bandeira, que eu me lembro até hoje, na época do ginásio, ainda faz tempo, né? A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil, ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. Tem a ver com o que você estava perguntando de norma culta, né, Janaína? Estava perguntando no intervalo. Isso mesmo, porque a gente fala norma culta e isso não é acessível à grande maioria. O que é essa norma culta? Por que a gente não tem uma norma popular também, que realmente é como nós falamos no cotidiano, né? E porque também isso acaba sendo um fator de exclusão social, né? Como a senhora estava falando no bloco anterior. Janaína, a norma popular é uma norma também, tão valorizada, respeitada, quanto a norma culta. Acontece que se as várias norma depende muito do ponto de vista para dizer o que é a norma na língua, né? Depende de autores que tratam como norma coisas diferentes. Mas no sentido que você está falando, norma, como a norma culta, seria variação. Então, variação linguística padrão, que é essa nacional, que é a que vale para todo o país.
né? Que foi acoplada a Portugal agora, que né? Que são agora 8 países lusófonos que falam essa língua, que tem essa língua como a língua oficial. Então, a necessidade de que se tenha esse eixo, né, a nomenclatura gramatical brasileira, ela funciona como um eixo que retém a norma culta valendo para todos os países lusófonos, que é a norma padrão, com variação para cada região, mas é a norma culta, é a norma padrão, é essa que nós precisamos perseguir na escola e através de leituras e dominar, etc. Só para informar, Portugal, Brasil, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Exatamente. Agora, a norma popular, é necessário entender que a norma popular não é porque a gramática prescritiva diz que ela vai mudar. A gente faz isso através do estudo, mas a variedade, a norma popular, ela existe independente da norma culta, ela continua existindo, que é a fala do povão, da feira, que é a fala do contexto familiar, do cotidiano. Então, o que não se pode, elas vão coexistirem. Uma não vai suplantar a outra, porque uma não anula a outra. É importante perceber que você tem a norma culta, aproxima da norma culta o máximo, não significa que a gente não domina totalmente, ninguém domina 100%, mas a gente luta para se aproximar ao máximo. Mas em situações diferentes, nós vamos falar a norma popular. Então, é o mesmo falante que tem registros diferentes em situações diferentes. Uma não anula a outra. Isso é que é importante que os professores saibam e utilize isso para as crianças na escola. Ensinar a norma culta não significa exatamente bloquear ou condenar a forma popular. Só para complementar, talvez não deveria ter uma mudança nessa forma de dizer a norma, por exemplo. É uma norma padrão. Não necessariamente culta e popular. É uma norma, poderia ser padrão e popular. Padrão e popular. Né? Porque o culta dá uma ideia de hierarquia. Né? Inclusive, existem estudiosos que têm essa mesma fala sua, que critica, não padrão, não culta. Quando nós contamos uma história de forma oral, essa história ela é diferente daquela história escrita, certo? Mas até que ponto eu quero lidar um pouco aqui com a verdade dessas coisas, né? Certo. Porque a senhora disse que a linguagem é dinâmica. Sim. A partir do momento que nós temos uma linguagem dinâmica, e ele lembrou a história do telefoninho, né? Telefone sem fio. Do telefone sem fio. Então, isso vai mudando, vai alterando. Para ser um mito, tem uma estrutura, um eixo. Tem. Né? Mas há uma certa mudança. Então, qual a importância histórica que nós temos da cultura oral? Até que ponto essa cultura oral nos representa? Sim. Essa narrativa que eu chamo de mito aí, ela permaneceu quase 300 anos com pouca variação, né? Então, ela constrói uma ponte de um passado glorioso para o momento presente. Então, ela tem esse poder de permanecer. E isso diz muito sobre nós mesmos. O mito tem essa função de falar, de esclarecer sobre nós mesmos. Ele tem esse poder de informar sobre nós mesmos. Aqui em Goiás, como no Brasil de um modo geral, o Brasil é um país novo, né? 500 anos apenas. Nós temos muitas chicas e muitos chicos aí que existem ainda na oralidade, no seio de comunidades, muitos mitos indígenas, né? Africanos, que se não forem registrados, eles vão se perder
E aí nós perdemos parte da nossa história, da nossa riqueza cultural, da nossa raiz. Eu considero isso até uma forma de amputação. Olha só. Então, deixa eu só complementar isso. Assim, se nós aqui em Goiás não tomarmos cuidado, esse é um alerta que eu faço aos historiadores, aos pesquisadores e aos professores, Goiás será cimentado, asfaltado. O que eu sinto é que a lavoura de soja está sendo plantada em cima de materiais arqueológicos. Eu sinto que as histórias estão se perdendo com os mais velhos, porque é a rede social. Eu sinto que a publicidade, a propaganda vende para Goiás e não vende Goiás para fora. Então, quando vende o exterior para Goiás, também é uma forma de cimentar esse tipo de cultura, esse tipo de riqueza. E por isso, o estudo da linguagem, com respeito às variações múltiplas que existem aqui, é o ouro do momento. Pois é, e essa o garimpo do momento. Essa resistência que você está colocando passa também pelo livro, pela pesquisa, que é o seu trabalho. Você tem 2 livros, o Chica Machado, que a gente falou, e Farra das Palavras. O Chica Machado, eu estava vendo aqui, edição de 2014, 2ª edição. Na verdade, ele já está em 4ª edição. Já está em 4ª edição, então melhor ainda. É difícil ser escritor, ser pesquisador em Goiás. Recentemente a gente entrevistou o Geraldo Coelho Vaz, do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Eu falei, tem que ir com pires na mão. Ele falou, não, tem que ir com uma bacia. É complicado. Como que é essa luta de vocês? Eu vou ter que levar uma cuia, né? Uma cuia. Por causa da... Então, muito, muito. É um trabalho de resgate histórico, cultural, de Goiás, que eu pretendo deixar para o meu neto, meus bisnetos, entendeu? Porque é do meu bolso, praticamente. O governo do estado financiou a primeira publicação e depois todo o trabalho tem sido feito aí nas horas vagas com essa aqui não tem nenhum mecenato, né? Não. Aproveitando essa deixa, a senhora podia falar qual que é o papel, né, dos professores, dos pesquisadores, principalmente dos professores, né, porque eles são a maioria, nem todo professor é pesquisador. E também do poder público nesse sentido, né, porque a gente não vê, por exemplo, nos editais, assim, pelo menos os últimos que eu andei pesquisando de fundo ou de leis, é um incentivo mais específico. Tem a do patrimônio, mas não tem um recorte assim, para essa pesquisa histórica, para essa reconhecimento dessa história como parte da nossa cultura. Né? E como que a senhora sugere, né, dicas para poder ampliar essa perspectiva de cultura como parte da nossa identidade e necessidade para a gente se constituir enquanto povo? Né? Eu me dirijo agora aos colegas professores, às professoras, para ter um olhar, furar o paradigma, ter um olhar além do que é mostrado, ensinado na universidade. A grade curricular, nós temos que dar conta dela, mas nós precisamos ter um olhar para a realidade, um olhar investigativo e perceber o que está ainda entre nós. Esse ainda, eu gostaria de enfatizar, ainda temos informantes vivos, pessoas que têm essa riqueza para passar para nós, e nós podemos passar isso através de registro escrito para as gerações posteriores, e nós não podemos ficar ocupados apenas com o que já está pronto, mas precisamos nos ocupar em fazer e ensinar os alunos a perceber essa riqueza, essa realidade, e não ter vergonha dos seus avós, dos seus... Muitos de nós aqui em Goiás, em Goiânia ou em outras cidades do estado, nós temos a periferia, que é um cinturão linguístico muito interessante, importante, que precisa ser registrado. São pessoas que vêm do meio rural, ocupam a margem da cidade e ficam ali com
vai aos finais de semana para a fazenda, às vezes vem só os filhos morarem aqui na cidade, e esse indivíduo às vezes pode ter até um conflito de identidade, porque ele nem é urbano, ele nem é rural, e ele traz a banha, a carne de porco, que agora que a mídia está falando que a ciência está dizendo que a banha de porco é melhor que o óleo vegetal, mas quer dizer, se a televisão não mostrar, e eu aproveito o momento para mostrar essa riqueza nossa, se a televisão não mostrar, não vale. E esse jovem, ele tem vergonha às vezes de ser goiano. Eu sou professora, eu vejo isso. Então, professora, eu quero deixar aqui essa contribuição. Essa questão da vergonha também está misturado com preconceito. Por exemplo, eu tenho uma filha que, quando era pequena, começou a mexer com a internet, ela falava tudo direitinho, as palavras todas completinhas. E ela foi rejeitada dentro dos Messenger, da rede social. Por quê? Porque ela não tinha o internetês. Sim. Certo? Então, aquele kkkk, ou que se tá, né? E que, de certa forma, é bastante inteligente, porque reduz bastante, né? A forma de comunicar. Para teclar, né? Para teclar é extremamente. Então, eu acho que também vem essa história do preconceito. Quando a gente defende a história, certo? E a manutenção dela talvez seja uma coisa um pouco complicada nessa questão da representatividade. Ela funciona muito bem, mas na questão do preconceito, ela vai também trazer problemas. Sim. Qual que é a sua posição a respeito disso? Rapidinho, 30 segundos que o nosso tempo está acabando. Eu acho que a língua não é fechada em bloco, então internetês é uma variação também. E, nesse momento, mais do que nunca, nós, professores, precisamos trabalhar com a norma culta ou com a variação padrão da língua, cuidando para não desprestigiar todas essa riqueza, que são as outras variações, e ensinando o respeito a essas diferenças. O fato de olhar para trás e respeitar meus antepassados que falam diferente de mim é um ato inteligente, e que significa que eu respeito o internetês também. Agora, eu sei transitar em todas essas variações. Esse é o bom comunicador, esse é aquele que sabe lidar bem com a língua, com respeito, com entusiasmo, considerando as riquezas, dominando a norma culta, sem prejudicar com preconceito quem fala diferente, porque não teve a oportunidade de ir à escola. É saber como, por exemplo, já encerrando, uma tia minha comentava que ela tinha um parente mais idoso. Ele lia o jornal. Juscelino Kubitschek inaugura Brasília. Ele lia e depois falou, esse Juscelino é muito bom, né? Saber navegar nas duas linguagens. Gente, infelizmente, o nosso tempo acabou, a conversa está muito boa. Agradecemos a participação da professora Adélia Freitas, que veio falar do seu livro. Sou eu quem agradece. Chica Machado, o mito goiano sobre português e linguística. Agradeço aos colegas a Janena Gomes e a Marley Leite. Muito obrigado mais uma vez ter vocês com a gente aqui. Voltamos na próxima semana. Uma boa noite e até lá.